Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos ler Gênesis, capítulo 17, versículos 15 a 19. Gênesis 17, versículos 15 a 19. Hoje, nosso assunto da aliança abrâmica será o papel de Sara. O papel de Sara. Gênesis 17, 15 a 19, vamos ler. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. E abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E disse a Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Vamos orar. Senhor Pai, nós pedimos, nos dirige no nosso estudo da Tua Palavra, esteja comigo, Pai, que eu possa explicar bem as coisas aqui e para todos nós entenderem. E Pai, obrigado pelas as verdades ricas que Tu tens na Tua Palavra. Dirige-nos, Pai, em nossa fé, nossa fidelidade a Ti. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Pai, Te damos graças também por um dia tão lindo hoje. Esteja com todas as pessoas que estão vindo, Pai, se tiver alguém mais que pode chegar seguro logo. E Te louvamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Durante muitos anos de casamento, e cerca de 70, Abraão e Sarai viveram com uma grande tristeza. Eles não tinham filhos. Para as mulheres daquela época, a esterilidade era vista como uma dor torturante e, às vezes, considerada como um sinal de desfavor divino. Para o homem também não ter filho dava esse sinal também. Não tanto assim, mas para a mulher, mas sempre parecia problema da mulher. Então, lembra como nós não temos lido acerca disso, mas como eles arrumaram para ajudar Deus para ter filho, e chegou Ismael. Eles casaram, Gênesis capítulo 17, eles casaram antes mesmo de deixar Ur dos Caldeus. E podemos ver isto em capítulo 11 de Gênesis, versículo 30, onde diz: e tomaram Abraão e Naor mulheres para si. Casaram. Os dois irmãos. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milcá, filha de Arã, pai de Milcá e pai de Iscar. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E nesse caso,
O problema estava com Sarai. Era estéril, não podia ter filhos. Agora, em capítulo 12, versículos 1 a 3, desde a primeira promessa a Abraão, e também podemos, lembrando o capítulo 16, versículos 1 a 8, ambos, Abraão e Sarai, entenderam que a promessa de sua semente, sua descendência, viria por meio dela. Não foi dito isto, mas eles entenderam porque era um casal e Deus falou para Abraão, prometendo um filho, né? E então que a promessa de sua semente viria dela. Era sobreentendida. Somente depois que ela atingisse 90 anos de idade, Deus milagrosamente cumpriu sua promessa a torná-la a mãe do filho da promessa. E nesse capítulo, ele nem está, nem nasce ainda. Durante todos aqueles longos anos, deve ter havido um grande peso de tristeza em seu coração. Eu não tenho filho, eu não posso dar ao meu marido um filho. Ela não podia fornecer a Abraão aquele herdeiro prometido. E essa dor constante de esterilidade fez com que Sara tentasse ajudar Deus a cumprir sua promessa a seu marido. Nós sabemos que ela cometeu um grande erro. Mas naquele tempo tinha esse costume, se uma mulher não podia dar filhos ou ter filhos, então era costume, ela podia, de um dos servos dela, oferecer ao marido. Antes mesmo que Agar, que era a serva dela, antes mesmo que Agar tivesse dado à luz de Ismael, a possibilidade de algum dia se tornar mãe havia morrido no coração de Sara, ou Sarai. Seu orgulho pela vida e o constrangimento de não ter filhos fizeram com que ela procurasse encontrar uma saída para o estigma de sua esterilidade. E quando lemos no capítulo 16 como Sara se sacrificou ao oferecer sua serva ao marido, vemos como ela passou a acreditar que sua esterilidade era mesmo permanente. Foi por esse motivo que ela disse em capítulo 16, ela disse, está registrado lá, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, e Agar deu a Abraão seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então, sabemos onde ele está, há quanto tempo que já está na terra. E ele possuiu a Agar, e ela
com Isel, concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então podemos ver como esse deu problema entre as duas mulheres. Em outras palavras, Sarai estava dizendo a Abraão: toma Agar, minha serva, e não deixes que as promessas de Deus falhem por meu intermédio. Por meio dela, posso iniciar sua linhagem hereditária. Porque qualquer filho de Agar seria considerado filho de Sara, ou de Sarai. Por quê? Porque ela não podia, e o costume era, tendo uma serva, e se decidiu entre, concordado, então podia ser assim. E desta oferta nasceu Ismael. O sacrifício de sua parte foi um grande pecado aos olhos de Deus, um dano fatal para ela, para seu marido e para as gerações inocentes que ainda não nasceram. Nem Sarai, nem Abraão, que nunca deveria ter aceitado sua oferta, jamais imaginou que este sacrifício orgulhoso de sua parte seria o início de uma longa rivalidade entre o progenie dos dois filhos de Abraão, um nascido, um ainda não nascido. Os dois seriam meio-irmãos, mesmo pai, outros mães. Esta rivalidade continua até hoje, com muito sangue sendo derramado de ambos os lados. Né? Está acontecendo hoje. Até hoje tem problemas lá na terra. Deus é amoroso. Ele é misericordioso e ele é também perdoador. Aqui no capítulo 17, Deus tem falado com Abraão. Abraão tem agora 99 anos e Sarai tem 90, mas Deus garanta a ele que sua esposa Sarai, há muitos anos estéril, finalmente poderia conceber. Agora, não tinha concebido ainda nesse ponto, nesse momento de tempo. Nesta parte do capítulo, versículos 15 a 19 que lemos no início, a esposa de Abraão assume um papel importante no cumprimento da promessa da semente de Abraão, da semente aplicado à aliança abrâmica. Mas primeiro, como Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, Deus também muda o nome de sua esposa. O nome dela é Sarai. E essa tem dois significados. Uma é minha princesa, mas outra é contenciosa. Agora, não temos visto Sarai contenciosa. Não sei se nem todos concordam que esse é o sentido, mas quando pega o nome Sarai e muda para Sara, se torna então princesa. Sara é a única mulher até sua idade registrada na Bíblia. Interessante. Ela também é única na Bíblia até seu nome, a única mulher, até seu nome mudado. E somente após a mudança desse nome, Deus agora anuncia suas bênçãos sobre ela e a inclui na aliança.
Então, por isso, no versículo 16, capítulo 17, versículo 16, Deus diz a Abraão: porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho. E te darei dela um filho. É por meio dessas palavras que aprendemos que Sara seria a mesma a mãe do filho da aliança. Até que Deus fizesse essa promessa, Abraão havia assumido que Ismael mantinha a posição de filho da aliança prometido. Afinal, ele só tinha um filho e não via qualquer possibilidade de ganhar outro filho. E esse filho já tinha 13 anos, está crescendo. E veremos isso por sua primeira reação, a promessa. Deus então repete sua promessa, dizendo que ela seria a mãe das nações. Quais nações? Há 3. Israel, Judá e Edom. Deus então acrescenta a isso, dizendo que dela, reis de povos serão dela. Isso incluirá reis judeus e não judeus. O que agora é prometido a Sara foi primeiro prometido a Abraão. Então vamos ler novamente o versículo 16. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. E versículos 17 a 18 registram a resposta, quer dizer, como Abraão aceitou essas palavras, né? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Esse riu-se é de alegria? Acho que não. Pois veja o que ele disse no seu coração. Ele disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos? Então, lemos que ele primeiro responde com descrença, caindo de rir. Rindo tanto que não podia ficar de pé. Não podia se controlar. Já tem rido tanto, tão forte assim na sua vida? Eu tenho. E caiu no chão. A palavra hebraica, mas é uma coisa interessante. Disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Ele já notou que Ismael não está incluído na aliança, mesmo que Abraão por anos estava pensando que seria ele. Em versículo 19, nós lemos Deus repetindo a promessa. Na verdade, Sara, tua mulher, Deus já está chamando ela Sara. E em versículo 17, Abraão aceitou
a mudança do nome e chamou Sara. E Deus diz em versículo 19, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. Agora, o que quer dizer Isaque? Sabe? Quer dizer, rindo. Rindo. Notamos aqui que, mesmo em sua descrença acerca de um filho, ele aceitou prontamente o novo nome de Sara. Portanto, temos aqui descrença com fé. Sabemos por versículo 1 no capítulo que Abraão tinha 99 anos. Ao repetir 100 anos, há um claro reconhecimento de que, se isso fosse verdade, o cumprimento ainda estaria a um ano no futuro, pois Sara ainda não estava grávida. Primeiro, lemos sobre as palavras que saíram do seu coração. Tá? No versículo 18, lemos a sua resposta verbal. Primeiro, a sua resposta por ações e do seu pensamento, mas não verbalizado. Agora, ele diz, em versículo 18, quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Além da sua incredulidade, isto mostra a preocupação de Abraão por Ismael. Afinal, Ismael já era um filho amado há 13 anos. Além disso, até agora, ele acreditava que Ismael era a semente prometida, porque era filho dele. Agora ele deseja que Ismael seja aceito como na linha prometida e seja o filho da aliança. Deus nega isto. Mas, primeiro, por causa da sua descrença, Deus tinha que repetir a promessa de um filho, por meio de Sara, e lhe dando o nome do futuro filho. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha herança, por ela a aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Versículo 19. Deus que coloque, ou que escolhe o nome. Eu tenho certeza que Deus tem senso de humor, né? Porque ele imediatamente lhe garante que Sara vai lhe dar um filho e dá a Abraão o nome daquele futuro filho, Isaque. Yitzhak, em hebraico, significa riso ou ele ri. Esta é a resposta de Deus, a reação emocional de Abraão, no versículo 19. Aqui é onde a risada incrédula de Abraão se transforma em uma risada alegre de completa fé. Deus falou, ele dá risada de incredulidade, Deus repete, assegurando, agora ele aceita. Então Deus afirma, né? Eu estabelecerei minha aliança com ele, com Isaque. A aliança abrâmica seria reconfirmada por meio de Isaque e não de Ismael. A duração é para uma aliança eterna. Lembra, a expressão hebraica é Brit Olam, que novamente significa continuar até o fim de um período de tempo. Só que esse período não tem fim. Não está marcado quando terminará. Enquanto a aliança abrâmica, então, continuar. Afirmando, pois, sua semente depois dele significa por meio de Isaque e sua
semente. E que promete que o próprio Isaac terá posteridade. Lembra, Isaac nem foi concebido ainda. Só depois de um ano nasceria, no fim de um ano. A linha da aliança passará por Isaac e a semente de Isaac e não por Ismael e a semente de Ismael. Não. Então, chegamos ao versículo 20. Versículo 20 trata da resposta de Deus a respeito de Ismael. Lembra? Abraão estava preocupado com ele. Então, Deus diz aqui em versículo 20: e quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Deus ouviu o que Abraão te disse, né? Quem dera que vive Ismael diante de teu rosto. Deus não excluiu como pessoa. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Deus ouviu a preocupação de Abraão por Ismael. Ismael receberá promessas, mas não receberá a aliança abrâmica. Agora Deus promete fazer a mesma aliança com o futuro filho de Isaac. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Mais uma vez, Deus repete que Sara dará à luz um filho. E nós lemos: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Agora o versículo 22 diz: ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Nós entendemos aqui que Deus estava falando cara a cara com Abraão, como nas outras ocasiões no passado. Então, sendo assim, quem estava falando com Abraão? Jesus, antes da sua encarnação. Agora, eu notei uma coisa interessante. Ele não saindo. Como é que ele saiu? Subiu. Eu nunca tinha notado isso. E nem tenho notado nem o escritor que tem referido a essa frase, de que ele subiu de diante dele. Achei muito interessante. E se um dia vocês encontram isso, conta para mim. Eu quero ver o que é dito, né? Mas Abraão imediatamente obedece ao Senhor em circuncidarão todos da sua casa. Lembra semana passada, no início do capítulo, nós vimos que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, e depois deu o sinal da aliança, que seria o quê? Circuncisão. E Deus agora sai da presença dele subindo, e Abraão vira, e o que acontece? Ele obedece ao Senhor.
E então o sinal foi dado, agora é instituído. Por quê? Abraão obedece o Senhor. Versículos 26 a 27 diz: naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Porém, Deus não terminou ainda com Sara. Lemos agora, pulando para capítulo 18, versículos 1 a 8. Vamos ler. Capítulo 18, versículos 1 a 8, tá? Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor. Ele reconheceu alguém aqui. Lembra, tem quantas pessoas? 3. E agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés. É um costume muito antigo que nós temos visto no Novo Testamento durante o tempo de Páscoa, né? E lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante. Quer dizer, pode continuar a sua viagem. Porquanto por isso chegastes até vosso servo. Abraão se considera servo desse homem. E disseram: assim faze como disseste. Essa pessoa disse. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la, o churrasco. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. O que eu fico retratando na minha mente é essa tenda. E Abraão está, diz aqui, no calor do dia, mas ele está fora da tenda. Então, como que ele aguenta o calor do dia? Onde é o local onde está? O que é carvalhal? Tem árvore de carvalho. Tem muitas árvores desse tipo. E por acaso, ou talvez não por acaso, ele de propósito levantou sua tenda ao lado. Talvez um pouquinho por baixo dos ramos, né? Aqui a árvore chegando até aqui e a tenda aqui. Um pouquinho por baixo, mas não totalmente, né? E ele está sentado onde? Na tenda? Não, onde está? Em frente da tenda, mas por baixo da árvore, onde qualquer brisa pode passar no calor do dia.
Eu terminei de ler, né? Sim, ok. E diz aqui, ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E comeram. E comeram. Comer uma refeição juntos com alguém costumava ser comer uma refeição juntos costumava ser um conjunto com a criação ou a ratificação de uma aliança. Portanto, estas são a implacabilidade de uma refeição pactual, como aquelas feitas em capítulo 26, versículo 28 a 31, e em Êxodo 24, versículos 1 a 11. Talvez seria bom ver capítulo 26. Capítulo 26. 26. Gênesis 26. Versículo... Aqui vamos encontrar Isaac fazendo uma aliança com um homem chamado Abimeleque. Versículo 26 diz, Abimeleque veio a ele, a Isaac, de Gerar com Auzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaac, por que viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelestes de vós? Eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Quer dizer, que seu Deus é contigo e te protege. Por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, para terminar as hostilidades. Agora entendemos que há mais ações de hostilidades foram feitas por estes, mas que Deus estava protegendo sempre. E cada vez parece que eles perderam de alguma maneira. Que não nos faças mal, como nós não temos tocado, eles não tinham conseguido tocar, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Eles estão reconhecendo que esse é um homem de Deus, um homem que Deus protege. Então lhes fez um banquete e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Fizeram um pacto. Agora, comer juntos também sempre indicava comunhão, amizade. E estamos vendo aqui, houve hostilidade, agora virou em amizade. Uma aliança foi estabelecida. Agora, voltando para capítulo 18, e chegando ao versículo 9, lembra que nós vimos Abraão recebendo esses três, sendo muito hospitaleiro, recebendo bem, preparando até uma refeição completa.
Agora, esse homem, nós entendemos, é o Senhor, disseram-lhe, aliás, os três, porque os dois que estão junto com ele, estão com seu Senhor também, em pleno acordo com o que ele diz. Então, diz aqui, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, é lá aí na tenda. Eu fico retratando na minha mente que quando ele recebeu os homens, colocaram a sentar no lugar com a vista mais bela. Então, provavelmente, as suas costas estavam para a tenda. Agora, Sara não comeu com eles. Isso era também costumeiro. Ela não estava presente, mas ela estava. E Abraão estava, ao contrário, olhando para eles, para ter boa conversação, porque quando a gente conversa, deixa eu ficar aqui. Quando a gente conversa e tem uma pessoa aqui e eu estou conversando com ele, eu não vou ficar assim conversando com eles. Nem assim conversando, nem assim conversando. Eu fico dirigido conversando. Esse é o costume. Essa é a maneira de conversar. Então, Abraão está vendo dentro da tenda Sara fazendo várias coisas, os afazeres dela, e passou pela porta, talvez até deu uma olhada para ver como estava sendo, né? Espero que está tudo, esses visitas estão contentes e tudo, né? E então, talvez ela sentou num banco para, talvez não, mas eu fico imaginando isso, e ficou lá, porque ela tinha um banco ali, onde ela, perto da porta, também para poder pegar, se tiver, passar uma brisa, ela também pode desfrutar disso. Então ela está lá, talvez até sentada na porta. Então, depois de ser bem recebido e ter comido, o Senhor pergunta por Sara. Notamos pelo diálogo que Sara ainda não está grávida. Lembra? Um tempo antes, Deus prometeu para Abraão que sua esposa Sara, de 90 anos, daria um filho. E disse o Senhor, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda e estava atrás dele. Está vendo? Estava atrás. A tenda está aqui, os homens estão sentados aqui e ela está por trás. Então ela estava numa posição onde podia ouvir muito bem o que estava, as conversas. Disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Não estava grávida ainda. Mas um tempo tinha passado desde que o Senhor saiu e agora voltou. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara?
Por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Deus, esse Senhor, sabia o que ela estava pensando. E agora ele repete o pensamento dela. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. Ela disse, não me ri. Agora, por que não? Ela está mentindo. Porquanto temeu. E ele, o Senhor, disse, não digas isso, porque te riste. Agora, quero notar uma coisa que eu ia falar antes. Pelo menos um mês, ou mês e meio, já tinha passado desde que o Senhor saiu e voltou aqui, nesse momento. Sabe como podemos saber? Não está dito. Sabe como podemos saber? Qual é a maneira que Abraão, quando recebeu, agiu? Ele recebeu as visitas. O que ele fez? Para demonstrar hospitalidade. Os pés, lavou os pés, Ele ofereceu lavar os pés, sim. E depois o que? Ele falou para Sara, e depois o que ele fez? Ele correu para o moço também para escolher um animal. Lembra que ele foi circuncidado depois que o Senhor saiu daquela outra vez? Foi circuncidado. Esse é uma cirurgia muito doloroso. E uma semana depois dessa cirurgia, você não corre. Você precisa de tempo. Você precisa de tempo. Então, pelo menos um mês passou. E agora encontramos Abraão se esquecendo da operação e correndo com facilidade. Oh, interessante. Então, Deus tinha prometido dentro de um ano, tem 12 meses. Agora falta 10 e meia ou 11 meses para ela dar à luz. Mas ainda não tem concebido. O Senhor promete voltar no futuro e que naquele tempo ela iria conceber um filho. Vamos para capítulo 21, nós vamos pular alguns acontecimentos. Lembra, Deus, o Senhor veio para visitar com Abraão. Estava no caminho para onde? Tem que saber o que está indo, o que vem ainda em capítulo 18. O que é? A destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. E nós não vamos ler isso, mas vamos ver aqui. Então, logo depois de ter falado com Sara, em versículo 14, lembra, Deus disse, haverá coisa alguma difícil ao Senhor? E Sara negou, mentindo, e ele diz, não diga isto, versículo 15, porque te riste.
E versículo 16 diz: E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abrão ia com eles, acompanhando-os. Eles vão andar uma distância. Abrão está sarado da cirurgia. Então, nós vamos pular isso, mas Deus diz: ocultarei eu a Abrão o que faz, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então Deus conta para Abrão a razão por ter passado. Realmente tinha duas razões. Primeiro, para falar para Sara ouvir a promessa. Mas outra razão, para baixar julgamento sobre essas duas cidades pecaminosas e destruí-las. Então, em capítulo 18, podemos ler sobre a destruição. E também, depois disso, Abraão faz uma viagem com Sara e todas as coisas dele, e ele passa a visitar Abimeleque, sobre que nós lemos já, né? E então finalmente chegamos em capítulo 21. Então estamos pulando porque não tem nada a ver com alianças. E estamos vendo realmente as alianças, mas qualquer coisa que toca aqui, que tem conexão, estamos procurando, tentando incluir essas coisas. Mas há muita coisa que temos que pular. E diz versículo 1: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Lembra, ele disse, como era, em versículo 19, ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, versículo 14 do capítulo 18. Então, Deus cumpre sua promessa, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Quer dizer o quê? Fez um milagre. Ela não podia dar filhos. Era estéril. Mas agora Deus faz algo e ela se torna, como diz? Apto, fértil. Pode receber semente. Todo o corpo feminino mudado. Ainda não tem concebido, mas isso aconteceu para que poder conceber. Então diz, e concebeu Sara. Passou umas noites, né? Ou dia, e concebeu Sara, e deu a Abrão um filho na sua velhice. Então, já rapidamente passa o tempo da sua gravidez e pulamos para o nascimento. E visitou o Senhor a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abrão pôs no filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu, o nome de Isaac, Yitzhak. Há uma ironia aqui, né? Que ambos deram risadas de incredulidade, descrença, e agora estão dando risada de alegria porque agora tem filho.
E logo nesse capítulo encontramos essa rivalidade novamente. Diz versículo 8. Bom, antes disso, Abraão pôs no filho que lhe nasceu, versículo 3, que Sara lhe dera o nome Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias. Não foi que Deus mandou isso? Ele está cumprindo, obedecendo. Como Deus lhe tinha confirmado, ordenado. E era Abraão agora da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito o quê? Riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Porque agora ela está não rindo de incredulidade, mas rindo de alegria. Já cumpriu a promessa de Deus. Eu estou segurando essa promessa. E todo mundo vai ver como, com certeza, eles contaram para os amigos, né? Quando eu vi, dei risada. Incrédulo. Mas agora, eu tenho, olha meu filho dando risada, mostrando, né? Meu filho riso. Meu filho riso, E cresceu, e disse mais, versículo 7, e quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Ela está muito contente. Está alegre, super alegre. E cresceu o menino e foi desmamado. Tempo passando. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. O costume era desmamar não dentro de 8 meses, 9 meses, 10 meses, mas muitas vezes até 3 ou 5 anos. Não diz exatamente quantos anos que ele tinha, mas tem tempo passado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Tem rivalidade entre as duas mulheres e haverá também entre seus filhos. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Essa foi a palavra de Sara, né? Porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Mas lembra, é filho de Abraão, mas não é filho dela. Ismael, né? Então, versículo 12 diz: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Nós vamos pular essa cena, mas apenas vamos dizer que parece que Sara não agiu de maneira boa. Enfim, mais tarde, reaceita a sua serva.
voltando para capítulo 18, naquela cena da tenda, nós entendemos que Sara estava lá, ou atrás de Abraão, ou atrás do Senhor. A árvore sobre a qual estavam sentados ficava perto da porta da tenda, que, como eu tinha explicado. Ela ouviu o que foi dito. Do versículo 11, sabemos que, além de ser muito velha, Sara, como acontece com todas as mulheres, à medida que envelheceram, seu período menstrual chegar a fim. Ela já havia entrado na menopausa, e isso obviamente torna fisicamente impossível para ela conceber. Ela provavelmente estava nessa condição há pelo menos alguns anos, talvez 20 ou mais, talvez 40 anos. Então isso explica a sua descrença. Sua reação natural é, portanto, incredulidade. E ela ri consigo mesmo ao ouvir essa declaração, né? E por isso ela disse, terei ainda deleite depois de haver envelhecida, sendo também o meu Senhor já velho. A palavra Senhor, Adoni, que ela usa aqui, está no singular, em contraste com a maneira como Abraão se dirigiu ao visitante usando a forma plural, Adonai, referindo-se ao Deus como o Senhor. Esta é a passagem em que Pedro se refere, deixa eu voltar, versículo 12 de capítulo 18. Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor, referindo a Abraão, Adoni, velho. Entendeu? Agora, no Novo Testamento, há uma referência a isso. Porque ela chamou, a Sara chamou Abraão de Senhor, no sentido de mestre ou marido. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler versículo 6. Versículo 6, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, Adoni, meu Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. O Senhor imediatamente a repreende enquanto se dirige a Abraão com sua pergunta: por que se riu Sara? Eu estou notando que as minhas anotações, algumas coisas estão fora da ordem, não sei como que isso aconteceu, porque eu estava querendo dizer isso lá antes, né? Então eu estou seguindo como está, mas entende que de alguma maneira, eu não sei como. Bom, então o Senhor afirma algo que nunca deveríamos achar incrível. Há algo, o quê? Maravilhoso demais para Deus fazer? Ou algo difícil? Nós lemos isto em versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Eu dei uma olhada nessa palavra difícil e encontrei uma coisa muito interessante. Há algo difícil ao Senhor?
Podemos traduzir a algo maravilhoso demais para Deus fazer. A palavra difícil usada no texto hebraico, que ele usa, é uma palavra muito interessante, e é a palavra pedir. Tem ouvido dessa palavra no passado aqui? Pedir? Acho que não está lembrando. É uma palavra usada apenas pelo próprio Deus e não para o homem, traduzido como maravilhoso e maravilhosíssimo. E nós encontramos esta palavra em vários lugares. Por exemplo, em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Quem está incluído nessa cena? Dê uma olhada. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Encontramos em capítulo 13 um homem e sua esposa, um homem chamado Manoá, em versículo 2, né? Ele é da tribo de Dan. E o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá e promete um filho. Essa mulher era também a estéril. E Deus faz milagre. Terás um filho. E a mulher corre para o seu marido, dizendo: olha as notícias que eu tenho ouvido. Um homem apareceu a mim e prometeu, parece anjo do Senhor. Então ele diz: olha, se acontecer novamente, me chama, porque eu quero ver esse homem, quero encontrar com esse homem. Então logo aparece novamente para ela, ela corre para pegar o marido, e então ele chega à presença do anjo do Senhor e vem, ele diz: se isso é verdade, como que devemos tratar esse filho? Né? Lembra? E depois de tudo, ele quer fazer o quê? Um sacrifício de adoração. E ele, em versículo 17, ele diz, vamos ler versículo 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. Ele quis fazer uma aliança. E o anjo diz: não, nós não vamos fazer uma aliança, nós não vamos comer. Não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto e oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: então, qual é o seu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honraremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é o quê? Maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e ouve-se o anjo maravilhosissimamente observando Manoá e sua mulher. O nome desse anjo é maravilhoso. E agora ele age de uma maneira maravilhosíssima. Mesma palavra. Podemos ir também para Salmo 139. Salmo 139, eu vou só ler o versículo, você pode ver o contexto depois. Diz aqui versículo 6, 139, versículo 6, por causa do tempo.
Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. É algo sobrenatural. E também podemos ir para Isaías 9:6. Sim, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Pelé. Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Podemos também ir para Isaías 28. Então lá está referindo novamente ao Messias, Jesus Cristo. Capítulo 28, versículo 29, encontramos mais uma vez o uso dessa palavra que é também nome. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Ele é. Há algo difícil, há algo maravilhoso demais para Deus fazer? Agora Sara responde em voz alta, dizendo: voltando agora para capítulo. Deixa eu achar. No versículo 15 ela diz, ou melhor, diz: e Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. Ela não estava acreditando. Mas ela disse que não fiz isso. Ela está mentindo. Porque tem medo de se opor em voz alta apenas ao que o Senhor disse. Ela não quis negar, quer dizer, o que Deus disse. Em sua cultura, uma mulher nunca nega ou denuncia publicamente um homem. Ela não quis contradizer. Contradizer, essa é a palavra que ela estava querendo. Mas mesmo assim ela diz: não, mas... Ele responde: não, mas você riu. Não diga isto, né? Você riu. Então, é muito interessante como ela age, dando risada com Abraão em duas ocasiões diferentes de incredulidade, e agora rindo, e o filho, o nome do seu filho, risada. Ele ri. Ele também vai ouvir toda a história e vai também rir. Como Deus controle tudo. E no tempo determinado, o Filho da aliança aparecerá. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar na Tua Palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Ó Pai, obrigado por tudo que temos aprendido hoje, Pai. Especialmente sobre Teu nome, quem Tu és, maravilhoso. Porque Teu nome é maravilhoso. E como Tu possa, em maneiras maravilhosas, sobrenaturais, faz que uma mulher de 90 anos, estéril, conceber, dar um filho e até mamar, tendo força e tudo para tudo isso. E assim também cumprindo as Tuas promessas sobre essa aliança. No nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos. Amém. Amém. Então, terminou. Tem alguma pergunta, ou uma observação, comentário? Eu gostei muito desse estudo.
tive uma dúvida que semana passada eu não vim. Aham. Eu estava estudando sobre aquela questão da circuncisão. Aham. E aí, essa é uma dúvida mesmo. Só que no capítulo 12 de Levítico fala da purificação da mulher depois do parto. E lá, 12 de Levítico, deixa eu chegar lá. Ok? E aí, no versículo 3 se refere à circuncisão. Essa situação em Levítico, ela somente referencia a circuncisão, ou ela já faz a circuncisão parte integrante da lei mosaica? Sabe essa pergunta? A parte. Uma parte integrante da lei mosaica a ser obedecida. Aqui também está dentro da aliança mosaica também cirurgia, reforçando o que é, mas aqui tem e aqui tem, tá? Então é só um reforço, não quer dizer. Vamos dizer, eu usei a palavra reforço, Uma referência, mas é mais do que uma referência. Ficou estabelecido junto à lei. na lei mosaica também. Né? Diz aqui, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz um filho, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da purificação. Então, quanto tempo precisa passar antes que uma mulher pode chegar no santuário? Quer dizer, no templo. 33 dias mais 8. E mais aqueles 8? Quantos dias? Daria 40. 40 e quanto? 41 dias. Aham. E lembra quando Jesus nasceu? Sim. Quando é que Maria podia entrar no templo para dedicar o filho? Esse número de dias. Esse mesmo. Já recuperada de dar à luz. Né? É interessante também. Sim, com certeza. E com certeza Jesus foi circuncidado. Sim, foi isso. Entendi. Ok. Deus abençoe.